Eu vou fazer esse vídeo, é um vídeo que eu chamo de vídeo de apresentação, que eu tenho que colocar no canal. E depois desses, nós começamos dia 12 de dezembro a fazer esse trabalho que na realidade era só um teste para um, dois vídeos que eu ia fazer. E a audiência foi muito grande. Aí eu fui, bom, deixa eu falar, já tem gente que eu vi que eu tenho para falar, vou falar, tá? Então, a gente vai falando, conforme tem audiência, a gente continua. Tem gente que quer ouvir e tem gente que odeia. Tudo bem. Mensagens de ódio, de racismo, de discriminação, de preconceito, de ofensa moral, eu não publico. Eu só publico quando a pessoa consegue discordar de mim de maneira educada, tá? Então tá, meu nome é José Ricardo Adam, minha OAB, meu endereço do meu escritório, minha identificação pessoal é pública, não sou pessoa mascarada, não uso máscaras, não tenho medo de ameaça, tá? Não me ameaça. Se me ameaçar, vai responder criminalmente. Não faça nenhuma ameaça para mim, que eu não vou aceitar. Não sou ovelha, entendeu? Sou um ser humano brasileiro. Não sigo doutrina judaica. Não recebo doutrina judaica, nem doutrina romana do tempo do apóstolo Paulo. Eu sou um cristão brasileiro. Tenho meus seguidores que me seguem no meu canal, seguidores de canal. Cada um tem o seu ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar comigo, nem eu também. Defendo a liberdade de expressão para pessoas que não são anônimas. Sou contra estudos bíblicos usados para massacrar os outros. Tem pessoas que gostam de conhecer a doutrina, conhecer a Bíblia, não para si, mas para se justificar sua soberba, o seu orgulho e para condenar o próximo. Isso é certo, isso é errado para o próximo. Quando é para ele é perdão, quando é para o próximo condenação. Eu sou contra isso. Eu sou a favor que a pessoa estude a Bíblia para si. Se acredita em algo, use para você, não queira usar para os outros. Essa é a diferença da religião para a fé. A religião é a porta larga. Porque na religião a porta é larga, entendeu? Todo mundo entra junto com o mesmo pensamento, com a mesma roupa, com os mesmos conceitos. E os certinhos ficam e os errados são jogados para fora, de acordo com o entendimento da chefia da igreja, que vocês hipocritamente chamam de ancião, chamam de pastor, chamam de bispo. É fácil você chegar na igreja, seguir um dogma e se encaixar ali e achar que está salvo. Senta na arca, o barco vai. Aí quem está dentro salva. Isso é religião. Quando alguém tem um pensamento divergente, vocês excluem, vocês põem para fora da igreja. Isso é a porta larga. A religião é a porta larga. Qual é a porta estreita? A porta estreita é a salvação individual. Porque na porta estreita passa um por vez, porque a porta é estreita. Na religião passa milhões por vez, porque a porta é larga. Muitos são que vão por ela. Que é o quê? É a religião. É a religião formatada. Aqui na nossa igreja, nós pensamos assim, mulher é assim, mulher usa vestido, usa véu por causa de anjo, a mulher é discriminada, o homem que manda na roupa da mulher, os homens são donos das mulheres, o homem deixa ou não deixa a mulher tocar, porque o homem é superior, porque Deus é homem, então o homem que manda, que mulher veio da costela de Adão, e a mulher foi feita por causa do homem, esses conceitos judaicos ultrapassados, que para mim não serve. Eu não sou judeu, eu sou brasileiro, eu sou gentil, de acordo com a Bíblia. Para mim, predomina a Assembleia de Jerusalém. São os três mandamentos, nada mais. Foi decidido na Assembleia de Jerusalém não colocar nenhum encargo sobre os gentios. Essa é a doutrina do apóstolo, do livro de Atos dos Apóstolos. Para sair da fornicação, que é o sexo criminoso, cada época tem o seu tipo de sexo criminoso. No nosso legislação é o direito penal. Fornicação é sexo criminoso. Sexo ilícito é o que figura no Código Penal e não conceitos de 2000 anos atrás. Eu não sigo. Eu sigo conceitos de acordo com a norma vigente do país. Agora, você vai dizer, mas a lei autoriza casamento gay. Quem é gay e quer casar, que case. Eu não tenho nada a ver com os gays. Eu não sou gay. Quem é gay que quer casar com um homem, que case. Eu não tenho nenhuma condenação para eles. Se vocês têm, fica para vocês. Vai na porta larga da igreja. Onde o ancião, piloto da arca, lá que são os anciãos, nepotista, que põe os famílias inteiras no ministério, eles pilotam a arca, vocês ficam sentadinhos lá na arca e acham que quem está na arca vai salvar tudo, porque está dentro da religião. O que é religião? Religião é quando você cria conceitos comuns a todos
E todo mundo tem que se encaixar. Quem não se encaixa, vocês lançam no inferno. Isso é religião. Vocês têm o piloto da arca da religião é o homem. É o homem é o diabo em forma de homem, com sabedoria humana para enganar os incautos. Essa é a porta larga, onde vai todo mundo, vai entrando na arca cheia, todo mundo senta ali, obedece o ancião, porque o que está certo para o ancião está certo para o povo. O que está errado para o ancião está errado para o povo. Isso é a porta larga, que muitos entram. Ah, mas chamou 400 pessoas no batismo, chamou 800 pessoas. É a porta larga. Isso é porta larga. Porta larga não é liberdade. Pelo contrário, a liberdade de você fazer tudo o que você quer de acordo com a sua consciência e se salvar com uma salvação individual baseada na tua consciência é muito mais difícil do que você entrar na igreja. É muito mais fácil você entrar na igreja e obedecer normas, mesmo que aquilo fere a tua consciência, mas você segue padrões. Essa é a porta lá. Isso é mais fácil. Você sempre obedece. Isso é porta. Porque você não tem responsabilidade nenhuma. Você obedeceu, você era contra, mas você obedeceu porque você falou. Vocês acham que aquela arca é a arca de Deus. Ah, naquela igreja nós temos bandido, nós temos gente injusta, massacrador de alma, cortador de liberdade. Mas não tem problema, a gente tem que olhar para o dono da arca. O dono da arca é Deus, né? Aí Deus é o dono da arca. Ainda que tem um monte de gente diabólica ali dentro, vocês estão confortáveis. Por quê? Tá dentro da arca, tá lá. Ah, eu vou na igreja, eu não olho para o homem. Claro, você está dentro da arca. Você está dentro de uma religião. Ah, aqui é a graça de Deus. A graça de Deus é essa arca aqui, ó. Essa igreja que eu vou, essa daqui é a arca de Deus. Aí senta lá, se o ladrão, o ancião mata a alma, se ele violenta, se ele prega mentira, se ele é um violentador de almas, se ele corta a liberdade, se ele humilha as pessoas, não tem problema. O importante é que ele está na arca de Deus, é a religião. A religião salva. Não, eu não estou aqui por causa da religião, eu estou aqui por causa de Deus. Sim, mas você está dentro da arca. É mais fácil. Essa é a porta larga. A porta larga é a religião. A CCB é a porta larga, porque na CCB você entra, você põe um vestido, você põe um véu, você obedece o ancião, ou põe um terno e gravata, te estimula para fazer marketing para a igreja, você não pode estimular para criticar, só para elogiar. Da coleta não tem direito a nada, só fica lá dentro. Você ficando lá dentro, você está cortado, você não tem liberdade, mas senta no último banco lá da arca, que você ficando dentro da arca, a arca vai entrar no céu, você entra junto. Essa é a porta larga. Agora, sabe o que é porta estreita? Porta estreita é você viver de acordo com as suas convicções. É você viver dentro daquilo que você acredita. É você viver sozinho. É a salvação individual. E qual é a nossa bússola? Nós não precisamos de arca. O cristão que vive pela sua consciência, ele vive pela bússola. Porque é assim que está nas escrituras que vocês não pegam. Essas partes vocês não pegam. Ação individual. A nossa fé e a nossa consciência é para com Deus. Os próprios anciãos da congregação sabem disso. Eles colocaram no estatuto. Eles só querem o quê? Os templos e o dinheiro, que é para a glória humana dos parentes deles que eles ordenam, tudo nepotista. E para os amigos. É isso que eles querem. Mas eles sabem que a salvação individual tem que colocar no estatuto. Nós não temos que colocar como membro que é a salvação individual. Só que eles não explicam isso. Eles falam a salvação individual, mas que fica dentro da arca dando coleta. Ainda faz questão de frisar. As coletas não dão direito de nenhuma espécie para o membro. Isso daí é um tapa na cara do povo, que deu R$ 1 bilhão por todo ano e não tem direito a nada. Ah, precisa de advogado. Vai contratar o advogado dativo da União. Pegar um advogado de graça. Porque aqui na igreja, nós pegamos o dinheiro da coleta para pagar advogado só para defender a igreja. O povo não tem direito aos advogados da igreja, né? Eles pagam a despesa da igreja, se a igreja tiver que pagar os honorários, o que eu acho justo, não sou contra, mas é advogado só para a igreja, né? Quando alguém é ferido, que entra com a ação contra a igreja, aí a igreja pega o dinheiro da coleta e paga os advogados. Mas pagar o advogado para o povo, se quiser vai buscar, né? E tem gente que dá glória a Deus. Tem ancião que prega ordem sobre as mulheres, o povo fala, santo Deus, como Deus gosta de ordem. Por quê? Porque vocês estão na arca. Vocês estão na arca do concerto da CCB. E vocês não se deram conta ainda. Vocês estão buscando liberdade dentro da arca. Vocês querem estar dentro da arca porque vocês acham que está dentro lá, mesmo que ele tenha um monte de matador de alma lá na frente do povo, nepotista, bandido, pessoas que humilham, que jogam a pessoa destroem famílias, não tem problema, estamos dentro da arca. A pessoa que está dentro da CCB porque ela se sente segura, porque acha que aquilo, ele não tem consciência disso. Ele acha que a arca está indo, é a graça de Deus. A graça de Deus é como uma arca que vai indo. Não importa ter um monte de gente desprezando, xingando, humilhando, maltratando.
pisando nos direitos constitucionais. Importante estar dentro da arca. Depois, qualquer coisa, Deus mata os líderes e salva nós, porque nós estamos dentro da arca. E isso é o caminho largo, irmãos. Vamos falar de caminho estreito. Só concluindo, caminho largo não é assim, pode usar a roupa que quer. Não, não, isso não é caminho largo. A pessoa quer caminho estreito é um monte de doutrina e fardo no povo. Aí deturpa os conceitos. E o caminho largo, o caminho estreito é estar na CCB, porque lá está cheio de proibição. Claro, as proibições na igreja, irmãos, servem apenas para padronizar comportamentos. Toda seita faz isso. Toda seita religiosa padroniza comportamentos e aplica o xarope, que é um remédio que tem que tomar, que é o amém. Todo culto que você vai, você tem que falar pelo menos 10 améns. Em um ano, você falou quase 5 améns. Então você fica doutrinado a falar amém para tudo. Essa é a porta larga. Você não precisa pensar, você não precisa criticar, você não precisa ter ponto de vista, você não precisa ter opinião, você não precisa fazer uma análise crítica das coisas. Você senta e obedece, você se torna uma ovelha. Quem é o pastor? O pastor aqui é Jesus Cristo. Cadê Jesus Cristo? Eu não estou vendo. Só consegue enxergar o ancião. Essa é a porta larga que conduz à perdição, hein? E que é a porta estreita? A porta estreita é a liberdade. Porque na igreja você não tem liberdade, mas você é manipulado, você é conduzido só a obedecer. Você só obedece. Isso é porta larga. Porta estreita é você viver de acordo com as suas convicções. Você usar uma roupa que você decide o que é melhor. Porque a liberdade, é que nem Jesus Cristo falou no Novo Testamento. A lei de Cristo é a lei da liberdade. Vocês já leram isso? Tem gente que nem sabe que tem isso na Bíblia. A lei de Cristo é a lei da liberdade. Por quê? A liberdade de consciência. A pessoa tem uma salvação não coletiva na arca, que é a porta estreita. Muitos entram por ela. A porta estreita, o que é uma porta estreita, irmão? Porta estreita é uma porta que você passa um por vez. A salvação é individual. Essa é a porta estreita. Na porta estreita é muito mais difícil a salvação, por quê? Primeiro que o jugo de Jesus Cristo é leve. Não tem doutrina sobre a pessoa. A pessoa não obedece a ninguém. Ela é livre para tomar suas decisões. Ela é livre para escolher as roupas. Ela é livre para casar ou se divorciar daquilo da sua convicção. Manter um casamento verdadeiro. Ela não vai manter um casamento falso por aparências, porque ela não está na arca. Ela não precisa seguir padrões. Ela tem que ter responsabilidade pelos teus atos. Ela pode ou não pode fazer algo de acordo com a sua consciência para com Deus. E a liberdade tem um grande problema. Ninguém quer liberdade. As pessoas não querem liberdade. As pessoas querem ser dominadas. Porque tem um problema. A liberdade gera responsabilidade. E ninguém quer ter responsabilidade. Ele quer que os outros sejam responsáveis. Olha, eu faço tudo o que me mandam. Quem é responsável? Quem é responsável? Eu dou dinheiro lá na igreja. Quem é responsável é quem pegou o dinheiro. Na salvação individual, não. Você é responsável pelo dinheiro que você contribui para Deus. Para Deus, você contribui diretamente para o pobre, para o necessitado. Ou por um ministério, porque não um ministério que salva almas. Tem ministério que você paga para construir templos e matar almas. E tem ministérios às vezes pequenos, que às vezes as pessoas não dão muito valor, mas aquele é o ministério que vai salvar a alma. Por quê? Ele prega liberdade. Entende? Quem prega liberdade não está pregando fazer o que quer. Na realidade, a liberdade ela é muito mais difícil você ser livre do que você ser cativo de uma arca, de uma religião. Porque na religião basta obedecer que a pessoa acha que está salvo. Na liberdade você toma decisões. Você é responsável pela tua vida. Se você vai casar, se você vai divorciar, se você vai casar novamente, se você vai ter se você vai beber, se você vai fumar, se você vai ser homossexual, se você vai ser heterossexual. A liberdade, você tem que ter responsabilidade pelos teus atos e você tem que ter uma consciência para com Deus. É você e Deus. Não tem nenhuma voz ali no teu ouvido falando, você está certo, você está errado, você está certo. Não tem Porque essas pessoas que estão dentro da arca, dentro das religiões, que é a porta larga, eles têm a mania de estudar a Bíblia para dizer o que é certo e errado e definir quem fica certinho dentro da igreja e quem são os cortados, os bons e os maus. Eles definem por padrão. É tudo por padrão. Não usou saia, atravessa a rua, não olha. Isso é porta larga. Porque a pessoa está confortável, ele obedece um padrão. Na liberdade, não. Na liberdade você usa a roupa que você quer e você tem a responsabilidade para com você. Para todas as escolhas. Você ora a Deus e você tem que confessar seus pecados, você não faz tipinho. Você tem que ser sincero. Na liberdade você não fuma escondido. Na arca você fuma escondido.
Quando você tem liberdade, você responde pelos teus atos para com Deus. E ninguém te julga. Por isso que o apóstolo Paulo falou: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ah, então aquilo que condena e aquilo que aprova é individual. Eu sei o que é certo e errado para mim. Eu não sou obrigado a fazer igual aos outros. Essa é a salvação individual que ninguém quer. Por quê? Porque a liberdade gera responsabilidade. A liberdade exige de nós amadurecimento, muita leitura, muita evolução intelectual, muita evolução como ser humano. Porque a pessoa, para andar pelas próprias pernas, ela tem que ser adulto. Tem que ser adulto. Uma criança, para andar, ela tem que dar a mão para o pai. Mas é sempre uma criança. Não tem responsabilidade. Não tem liberdade para sair de casa à noite. Quando ele se torna adulto, ele anda com as próprias pernas. Ele vai aonde ele quer. Aí ele tem que ter a responsabilidade. Por isso tem muitos jovens que não sabem fazer depois dos 18 anos, não sabem o que fazer. Porque foram mimados demais. As arcas, a congregação, como outras arcas, eles querem infantilizar o povo. Quer manter o povo criança, ignorante, cordeirinho. Mas o cordeirinho é aquelas ovelhinhas bem pequenininhas que tem que obedecer ao pastor. Dá o dinheiro e segue, senta na arca e segue. Sem nenhuma responsabilidade. Essa é a porta larga que muitos estão seguindo. Senta, toca. Ah, mas tinha liberdade de tocar. É, mas ele quer ficar na arca. Ele não aceita pegar um instrumento dele e tocar um hino aqui para Deus. Ele não aceita louvar a Deus dentro da casa dele. Porque ele quer a glória humana, ele quer que a irmandade venha na orquestra. Ele diz que está servindo a Deus. Sim, ele está servindo a Deus, claro. A pessoa que está tocando na igreja está servindo a Deus, não estou dizendo isso. Mas ele está na arca, ele está na porta larga. Porque a porta larga, a salvação é coletiva. Salva todo mundo. É o que se acredita, né? Não se sabe. E não tem responsabilidade nenhuma. Quem decide todas as decisões é o conselho de nepotistas da liderança da igreja. Pai, filho, tio, cunhado, então tudo lá toma decisão. Com os status, prestígios, não tem salário, não precisa também. Geralmente são pessoas que têm dinheiro, ou tem uns mais pobres, mas têm prestígio. E eles tomam a decisão e todo mundo obedece. Essa é a porta larga que conduz à perdição, viu? Que é onde tem milagres, onde pregou, profetizou, fez milagres, e chega naquele dia e diz: não vos conheço. É muito mais difícil ser livre do que ser sentador de arca, frequentador de arca. Nós temos 4 milhões da arca CCB. Fazem orgulho de dizer, né? A maior orquestra do mundo. Então, essa é a porta larga. Qual é a porta estreita? Você tocar na tua casa um hino bem baixinho para não incomodar os vizinhos. Para Deus, eu vou tocar esse hino. Será que você tem fé para isso, irmão? Para tocar um instrumento? Eu tenho. Eu estou congregando, eu tenho minha arquinha eu nem meus filhos entram na minha arquinha. Rapaz, cada um faz o teu barquinho. Cada um segue a Deus como quer. Se quer também. Quando você está sozinho, você não fica fazendo o que você faz dentro da arca. Lá na arca você pula, você chora, você grita. Você faz barganha com Deus, chantageia Deus. Quando você está sozinho, você tem que usar a consciência. Para isso tem que ser adulto. E ninguém quer ser adulto. Quer ser criancinha. Aí pega aquela Bíblia e distorce para bem-aventuradas criancinhas dos tais do reino do céu. Sim, criancinha na maldade, mas vocês na congregação não são criancinha na maldade. Tanto é que vocês mandam a mulher esticar o vestido porque vocês estão cheios de malícia. Vocês estão olhando para a perna dela, então vocês não são criança. Vocês estão maliciosos. Vocês fingem que são crianças. Fazer tipinho com Deus. Não pode falar um palavrão, tem que fazer tipinho, fazer carinha de crente. Essa é a porta larga. Na porta estreita ninguém está te vendo. Ninguém está te julgando, ninguém está te aplaudindo. Parabéns, irmão. Você é um homem de Deus. Na porta estreita, você se veste normal. As pessoas que querem conhecer você como cristão, elas têm que conviver com você. As suas atitudes, não a sua aparência. Na porta larga, basta deixar o cabelo da mulher crescer, basta botar um terno, não botar barba. Vocês seguem padrões. Vocês seguem padrões. Então todo mundo é igualzinho. Bateu, aquele ali é crente, ó, pela aparência. Isso é porta larga. Porta estreita é você ser cristão na atitude. Você não julgar o próximo. Você pegar uma doutrina que você entende que é certo e usar só para você, não usar para os outros. É difícil, porque a natureza humana é corrompida. O ser humano gosta de julgar os outros. Você quer entrar pela porta estreita, irmão? Você vai ter que servir a Deus em espírito e em verdade. Já ouviu falar essa frase? Porque muitos estão servindo a Deus nos montes e outros estão servindo no templo. Mas chegará tempos que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Que é o quê? Qual é esse caminho? É o caminho da consciência. Que nem Paulo falou: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem irmãos que aprovam fumar um charuto. Tem irmãos que não aprovam.
Tem irmãs que aprovam usar calça comprida, decente. Tem irmãs que aprovam usar saia. Mas ele não segue um padrão da arca. A arca é padronizada, tudo não tem que ser igualzinho. Tem esse robozinho na mão dos nepotistas. Porque quando fala nepotista, é o líder da igreja que domina a igreja com o filho. Ele chega no final de semana, senta toda a família no ministério. O que nós vamos fazer essa semana? Não, nós temos que cortar alguém essa semana. Quem nós vamos cortar? Pega aquele ali, aquela irmã cortou a ponta do cabelo. Tá bom, então você prega por aqui, eu prego por ali. No final a gente pega a ovelha lá e ele leva a ovelha até que ela cai no matador e a gente passa o facão. Isso é a porta larga. A porta larga que conduz à perdição, irmãos, não é a liberdade. A liberdade é a porta estreita. Você tem a porta, você está na porta estreita ou você está na porta larga, irmão? Senta lá na igreja, obedece, está salvo. Eu toco aqui. Porque na porta estreita a gente não fica tocando instrumento. Na porta estreita a gente faz a obra de Deus. Na porta larga a gente tem que eleger um diácono nepotista. Quer dizer, eleger não. Assistir o ancião ordenar o parente dele para diácono ou o amigo dele, que concorda com ele. E você dá o dinheiro, o diácono que se dá. Se ele roubar, não tem problema, está na arca, né? Pode roubar. O importante é que eu dei para Deus. Quer dizer, ele deu para a arca. Se o líder roubou ou não, eles darão conta a Deus. Esse é o argumento que vocês usam. Se roubou, se não roubou, que se dane o pobre. Vocês não lembram que a hora que você deu o dinheiro, você deu para o pobre, né? Não, dando para a arca, Deus aqui, que se vira com Deus. Por quê? Porque ele acha que está na arca, está no caminho da porta larga. A porta da arca é larga. A salvação, irmãos, é individual, em primeiro lugar. A bússola da salvação individual é a consciência. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Aquele que come, para Deus come. O que não come, para Deus não come. O que bebe, para Deus bebe. O que não bebe, para Deus não bebe. Por quê? Ele segue a Deus em espírito e verdade sozinho. No máximo na casa dele. Mas também ele não tenta impor na mulher, nos filhos. Ele deixa liberdade. Ele é crente em espírito e verdade. Ninguém sabe. A porta estreita é essa. Ninguém sabe que ele é cristão. Quem olha para mim, irmão, não acha que eu sou cristão. Mas eu sei, Deus conhece lá dentro. Quem eu sou lá dentro, Deus conhece. Não, esse Adão não é cristão. Muitos falam que eu sou do diabo, sou anticristo. Por quê? Porque eu sou um cristão, irmão, que quem olha para mim só vê uma qualidade. Eu sei uma qualidade, eu sei que a Irmandade reconhece em mim. A sinceridade. Eu sou muito sincero, eu falo palavrão, eu fumo charuto, só que eu não faço nada escondido. Mas eu fumo charuto, mas você está se justificando. Não, eu fumo charuto com moderação, porque eu não sou viciado em charuto, eu gosto. Geralmente eu fumo charuto quando eu fecho um serviço, que eu, assim, maior, que eu pago as minhas contas. Eu fico contente, vou lá, fumo charuto e fico na minha casa. Quer tomar uma cerveja, quer tomar um vinho, tomo na minha casa, para não cair no bafômetro. É a minha liberdade, porque não me condeno naquilo. Mas tem gente que se condena, eu respeito. O que eu não posso é pegar essa doutrina e jogar nos outros. Vocês podem fazer. Não, cada um tem que ter. Tem gente que não pode tomar uma garrafa, uma latinha de cerveja que fica mal. Cada um é cada um. É muito mais difícil servir a Deus em espírito e em verdade, porque salvação individual pela consciência, porque a liberdade exige maturidade e responsabilidade. E as pessoas não querem ter responsabilidade, elas querem ser crianças. Por isso que Paulo falou que tinha que alimentar com leitinho, que são crianças na fé. Não se tornaram adultos. Adulto na fé é andar pelas próprias pernas, e não pela perna do ancião e do filho do tio dele, do cunhado, do genro dele. Ficar obedecendo famílias, santas famílias. Isso é a porta larga. Eu quero que se dane se estão roubando, se são nepotistas. Eu estou lá para olhar para Deus. Ele senta na arca, olha ali em cima. Em nome do Senhor Jesus. Então eu estou indo para o céu. Está escrito em nome do Senhor Jesus, eu vou lá. Aí lá tem umas adivinhação, descobre o meu segredo, faz eu chorar, pula. Deus fala que está comigo, eles pegam a pregação de Deus e jogam no povo e fica com a glória para eles. Fala que a palavra é de Deus, mas a glória é da família nepotista. E o povo vai, senta na arca e vai. E a arca vai indo. Se despedaçar a arca no meio com uma onda, pegar, que às vezes tem uma onda judicial, despedaça a arca, e aí constrói outra arca. Um pula de uma arca para outra arca. Ele quer ficar na arca. Ele não consegue. Não, nós temos que estar na igreja. De qualquer jeito tem que estar dentro de uma arca. Porque aí ele senta, obedece e segue. Essa é a porta larga. E a porta estreita é o caminho de servir a Deus em espírito e em verdade. Ninguém está lá para te elogiar, né, irmão? No espírito e em verdade, sozinho, você e Deus, você não tem glória humana. Que nem eu. Eu não tenho glória humana, só tenho xingo. Eu estou no caminho, irmão, do espírito em verdade. Você faz isso? Para mim eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço, isso eu não faço. Eu vivo de acordo com as minhas responsabilidades, com as minhas escolhas, com a minha maturidade. Eu não preciso de autorização de ancião para nada. Eu não preciso de liberdade do ancião para nada. Eu não preciso...
Isso é liberdade, é você viver a tua vida com a tua família, com os teus amigos, você trabalhar. Foi assim que eu melhorei de vida, irmão. Eu tava na CCB, eu tava na merda. Tava na merda, tava no fundo do poço. Preguei a reforma de 2001, irmãos, até 2007, com luz de ar cortada, trabalhava, os negócios não iam pra frente. Quando eu passei a entender que tinha que largar a CCB para pegar a cruz de Cristo, que uma coisa é seguir Cristo, outra coisa é seguir a CCB. Quando você segue Cristo, você segue sozinho. Porque a salvação é individual, é você e Cristo. Não tem mais gente te controlando, dando ordem, dando liberdade, tirando liberdade, mandando você cortar o cabelo, deixar o cabelo, cumprir padrões. Você não segue mais padrões. É você e Cristo. Aí eu comecei, bom, vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Peguei e fiz. Fui estudar, fui trabalhar, comprei minha casa, pago faculdade dos meus filhos, todos os meus filhos e esposa têm carro, pago carro para todo mundo, tenho 2 escritórios. Minha vida só expandiu, adquiri conhecimento, mais de 320 processos no primeiro ano de advocacia. E sou livre. Tenho vontade de tomar uma cerveja, eu tomo. Eu tomo cerveja sem álcool porque eu gosto. Porque eu tenho medo de ser pego no bafômetro, porque eu sou profissional da área de trânsito, defensor de crimes de bafômetro. Eu tenho muito cliente com processo contra Detran, contra bafômetro, carteira de habilitação cassada. E eu tenho medo porque eu tenho muito cliente, muito. Eu tenho mais de 26 mil clientes nesses últimos mais ou menos 10 anos, só processo administrativo. Foi quando eu parei de preocupar, que eu saí da arca. Eu fui viver a minha vida, as minhas convicções, as minhas roupas, a minha barba. Eu estou feliz com Deus porque eu não me reprovo. Como eu não me reprovo, nem se tua consciência não te condena, muito menos Deus. Ah, eu entendi. Que a porta estreita é a consciência. Se a minha consciência não condena a barba, Deus não condena. Mas se eu entrar na arca, no caminho da porta larga, já vão me condenar. O pessoal frequentador das arcas sempre desce da arca quando a arca dá uma paradinha. Vamos lá ver um pouquinho do site do irmão Adam. Desce, entra aqui no meu quintal aqui do meu canal de vídeo e começa. Que é a barba, que você é um vagabundo, você concorda com gay, você é um miserável, você é o filho do diabo. Esses são os frequentadores da arca, que só dão coleta e não tem direito a nada. Aí eles voltam para a arca 7h30 da noite. Estamos. A arca, né, ela pega das 7h30 às 9 ela anda, depois ela dá uma parada. Aí ela volta só andar. Só anda das 7h30 às 9 a arca. Será que você está alcançando o que eu estou te falando? É difícil a salvação individual. É difícil. Pensa que é fácil para mim ser cristão de acordo com as minhas convicções e enfrentar a represália de todo mundo? Irmão, eu tomo cerveja porque eu quero. Mas às vezes eu quero tomar uma cerveja qual que eu tomo. Que eu sei que eu estou em casa, eu vou dormir. Eu não vou para rua. Porque eu escolhi. Se a tua consciência não te condena, muito menos Deus. Por quê? Por isso que no Apocalipse está escrito do novo céu e da nova terra, Deus vai dar um nome para cada um. O que quer dizer isso? Não o nome, João. Esse nome que cada um vai ter, que só ele conhece, e Deus dará um nome para cada um, que só aquele que recebeu conhece. Sabe o que quer dizer isso, irmãos, lá no Apocalipse? É a consciência, é a liberdade, é a linha direta entre a tua consciência e Deus. É assim que nós nos ligamos com Deus, não é vendo pelos olhos da carne, cabelo comprido, terninho. É pelos olhos do Espírito. Você tem um nome, só você e Deus conhece. Que é o quê? É o teu coração. Esse é o nome que só Deus conhece. Que a gente conhece. É a nossa intimidade, é o nosso eu. É as nossas escolhas, a nossa fé. É muito mais difícil, é muito mais estreito servir a Deus pela verdade, em verdade em espírito, de acordo com a consciência, sabendo o que é certo, sabendo aquilo que é errado, para si. Estudar a Bíblia para si, não para condenar os outros. E não seguir padrões, andar pelo seu próprio discernimento, pelo seu próprio entendimento. Aquele que se separa, aquele que separa. Eles dizem, não tem nada a ver separar da graça de Deus, separar da arca. Eu estou falando de estar dentro da graça de Deus, que é Jesus Cristo, e seguir individual, salvação individual. Eu não estou falando de estar na arca, que o pessoal fala que a graça de Deus, para os frequentadores de arca, Deus me chamou para essa graça em tantos anos. Por quê? Essa graça é a arca da religião, é a arca CCB. No caso aqui, a arca é a CCB. Deus me chamou para. Então eles chamam a arca de graça. Por quê? Está dentro da arca. Então ele está seguro, ele está batizado, ele obedece ao Senhor. E se ele for firme e fiel na arca até o fim, ele herdará a salvação, que é a porta larga, que está levando um monte de gente para o abismo, para heresias, para orgulho. Anda tudo certinho, mas é orgulhoso. E você, irmão? Vai pegar a porta estreita ou a porta larga? A porta estreita é mais difícil. A salvação individual é mais difícil. É estreita, porque passa um por vez na porta, é individual. E a porta larga? Você que escolhe. Isso não tem nada a ver com doutrina.
Carregar um monte de peso nas pessoas é porta estreita. E deixar aquelas pessoas que fazem tudo o que quer porta larga. Isso daí é uma distorção de valores. Porta larga e porta estreita é porta larga, arca da religião. Porta estreita, salvação individual, você responder pelos teus dados com Deus sem interferência humana. Aí você escolhe qual caminho você quer seguir. Eu sei de uma coisa, o Pai verdadeiro, chegará a tempos que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que vivem assim. Então Deus, o Pai está procurando pessoas. O Pai não está procurando arcas. Deus ama pessoas, não denominações. Tá? Tenha um bom dia. Não vou usar mantra não, tá?